confirmar essa hipótese ou não. O Ayrton Lucas está bem, na verdade a decisão de tirá-lo foi porque ele fez um corte no supercílio, é um local muito vascularizado, onde sangra muito, e naquele momento ali, né, ia ser muito difícil de parar aquele sangramento, por ser muito próximo do olho. Se fosse na cabeça, na testa, a gente mais fácil coloca uma touca, enfim. E a gente optou para que trocasse ele e pudesse fazer tudo com calma. Mas ele está bem, não é problema nenhum, não preocupa. E o Nico também tinha perguntado, a princípio não preocupa, foi mais uma questão ali de uma fadiga muscular, então a gente também não acha que seja nenhum problema. Então, realmente, os possíveis problemas são o Everton Cebolinha, que existe essa hipótese de lesão do tendão de Aquiles, calcâneo, e o Matias Vina, que tem essa possibilidade, essa hipótese de uma lesão ligamentar também no joelho direito. Em breve, a gente confirmando isso, passa para vocês ou não o diagnóstico final, tá? Obrigado a todos aí, gente. Ok, obrigado. Esse foi um pronunciamento do gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, explicando que as situações mais preocupantes nesse momento. Tá aí, a gente acompanhou, né? Principalmente a questão do Cebolinha, claro, é a que preocupa também, né? Bom, o do Vinha também, né? Mas a do Cebolinha, no começo do jogo, né? A gente vê até o Gerson, né? Sai lamentando assim, porque de fato foi no começo da partida, mais uma vez envolvendo o Cebolinha. O Tite já vai dar sequência à entrevista, a gente vai acompanhar, vamos lá. A sequência de gols de bola aérea que o Flamengo vem tomando, todo jogo o Flamengo vem sofrendo gols de bola aérea. Sabe o que tem motivado, o que vocês acham, que tipo de erro que o time tem cometido para sofrer tantos gols na bola aérea? E te perguntar por que você tirou o Pedro na fase final da partida, já que ele vinha conseguindo prender as bolas ali, e a partir do momento que o Gabigol entrou ali na referência, a bola não ficou mais tão presente ali no setor de ataque, o Palmeiras conseguiu chegar mais. Boa noite. Boa noite. Primeiro, um grande jogo de duas grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo para sair, a sequência com o Eric, e nós temos uma mexida só mais. E de ter um jogador mais para ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou a ter mais, porque ele é a característica dele essa. Tite, boa noite. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Você falou sobre essa questão do gol ter sido de rebote, não na bola parada. Então, eu vou meio que refazer a pergunta do Fred e vou utilizar essa questão, né, que eu acho que tem preocupado muito o torcedor, é essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área, seja de bola parada, seja do rebote, que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa percepção que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso ou não tem essa percepção? Enfim. E, se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, né? Uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão de... Tem as lesões agora, como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes. Eu vou repetir o Muricy, é trabalho. Trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto, qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito, quanto de bola de rebote ou bola alçada de frente, como queira. Então, ele não foge do trabalho e da concentração. Esse aspecto. Contra contratações que ela fez a colocação. Precisa de reforços? É isso que vocês
Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro, Tite pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho. E eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção, da necessidade de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso, né? De cada vez mais fortalecer. Tite aqui, boa noite, Kleber, Marcos Martinho, do canal da QSRN. Tite, duas questões, se você me permite. Primeiro, sobre uma certa oscilação no desempenho do Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos e também no jogo em si. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque, mas conseguiu a classificação, hoje cede um empate. E no decorrer da partida, você observa um Flamengo que, no primeiro tempo, consegue produzir, criar oportunidades, né, especialmente antes do gol anulado do Palmeiras. E, no segundo tempo, o Flamengo volta com mais dificuldade para criar, para produzir. Se você observa isso como uma neutralização tática do adversário ou uma falta de concentração da equipe. E também, devido a esse momento de lesões, seria a melhor forma de você recorrer aos jovens da base, como o Schola, que vem em ascensão, para conseguir complementar esse plantel? Oscilação no jogo de Flamengo e Palmeiras duas equipes de altíssimo nível. Em alguns momentos tu vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós temos um grande jogo hoje. Eu não vou deixar, e falei, me sinto muito orgulhoso do desempenho. Pessoal, vocês usam TV Bola? Muito, não pouco. Ele vem de um jogo, e quem classificou, e aí a situação são situações diferentes. 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos 3 anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Então, o desempenho todo, em momentos que tu está melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade hoje ela tenha feito a diferença. Mas eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Aí quem não tem medalha não vale. Só tem valor se vencer. Então desempenho não vale. Vale sim, para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Porque senão fica assim, ó, só vale que tá. Aí eu tenho que ouvir o Pio dizer assim, ó, pô, eu tive, porque eu não estava na minha melhor condição, eu tive um monte de haters, vai falar. Então, comigo, só porque venceu não vai ter. Vai ter o meu reconhecimento em cima de desempenho. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Se tem que falar, sim. Mas o desempenho do jogo, hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Inclusive com o Everton fazendo aí 2 defesas que elas... Eu já estava vibrando e tal. Então, eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Senão aí não serve. Aí só vai servir o Pio, só vai servir a menina quando tem medalha de ouro. Aí não dá, né? Só quando vence, aí não dá. Oi? A gente tem vários jogadores da base inscritos, né, dentro do nosso grupo de Libertadores, e o Schola é um deles, né? O Iago, o Carbone, o Rayan, que desceu. Tem uma série de meninos inscritos e a gente tem usado dentro do trabalho e vai fazer uma análise agora para o jogo de quinta-feira, que é Libertadores, né? Dentro dos jogadores que a gente vai poder contar para o jogo. Um jogo que de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos atletas. A gente fica... um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vina entrando bem de novo, e aí tu acaba perdendo... Mas é do jogo. Mais saúde para eles. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber.
Concordo quando você fala que o Flamengo produziu, né, para vencer, mas é justamente nesse ponto que a galera está batendo muito aqui nessa tecla da bola parada, porque os torcedores hoje estão muito preocupados exatamente por conta disso. O Flamengo produz e acaba tomando um gol, seja ou de bola parada ou de bola rolando. O Flamengo já tomou contra o São Paulo, agora recente, né, de cabeça no escanteio direto, mas tomou contra o Palmeiras, teve 2 gols anulados por 1 milímetro, por pouco tempo, pouco espaço, e também hoje, como você falou, de segunda bola, que o jogador demorou a sair. Já tinha acontecido com o Varela e hoje aconteceu com o Vinha. Como é que a gente vai melhorar isso pensando que o Bolívar agora é um time que, principalmente na altitude, força bastante essa bola levantada, né, na área, até pela velocidade, né, do jogo? Obrigado. Treinamento, foco e concentração. Até para resumir aquilo que eu falei anteriormente. Não dá para fugir disso. É isso. Treinamento, foco, concentração, repetidas vezes para aperfeiçoar. Professor Tite, boa noite. Professor Kleber, Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Queria que vocês avaliassem, eu sei que a gente está chegando ali naquele momento de afunilamento das competições, com jogos muito difíceis daqui para frente, tendência a só piorar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento físico dos jogadores do Flamengo, porque quando o jogo acaba, é natural que eles estejam muito cansados, mas eu estou notando eles extenuados. Eu acho que estão num nível de cansaço além daquele tradicional de um final de jogo. Então, eu queria que vocês que estão lá dentro no dia a dia avaliassem por conta desse afunilamento agora, né? Que vai ser preciso a parte física cada vez mais. Obrigado. Estímulo e recuperação é o grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se der estímulo e não der tempo de recuperação hábil para que essas situações aconteçam. Então, esse é o desafio nosso. Quando tu pega o enfrentamento de duas, olha, eu quero enaltecer de novo, eu estou com um sentimento do amargo de não ter vencido. Mas também tenho o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São 2 equipes que nos últimos 3 ou 4 anos, e a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós, e tem sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos, em momentos de uma outra equipe, mas essas 2 elas têm mantido um nível muito alto, inclusive de exigência física. Se tu vê as trocas que ela mantém jogo acelerado, e nós também as necessidades de manter jogo acelerado. Por que eu falei isso? E contextualizei pelo desgaste físico também que há. E há um desgaste mental nessas competições. A gente vem de uma classificação na Copa do Brasil que, aí vem agora para uma briga pela liderança. Aliás, o Flamengo ele está nas 3 competições na parte de cima. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para justificar lá, eu estou falando isso para as famílias dos atletas e para os atletas saberem disso, que o técnico ele sabe reconhecer o trabalho deles, senão fica muito fácil. É por isso que eu estou ecoando essa situação, nas 3 competições. Talvez a única a competição que nós não pudéssemos ficar é ficar em primeiro na Libertadores, no grupo. As outras todas, sim. Então, o quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, no aspecto nas substituições. Seguramos o Nico, porque ele ficava pedindo para sair, fica um pouquinho mais. Nós só tínhamos uma mexida só. Por quê? Porque as lesões estourou, tendão ele nos tirou a possibilidade, inclusive, de mexer durante o jogo. Nós só tínhamos que mexer uma. Não dava mais para mexer. Ou mexia ali nas 3, ou não dava mais. Ou o contexto, por quê? Porque esse desgaste físico ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões e perda de atletas importantes como foram. É um aspecto importante também. Tite, técnico do Flamengo, falando em entrevista coletiva, o São Paulo é outro time que está também bem nas 3 competições, né? Vale a gente lembrar, classificado na Copa do Brasil, Libertadores e com 3 pontos a menos que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Zinho, me chamou a atenção quando o Tite disse que ficou orgulhoso do desempenho do time hoje, pois era um desempenho para a vitória. Você concorda com ele? Sim, o Abel também falou, né, que merecia um resultado melhor. E a minha análise para o Abel vai ser a mesma para o Tite. Os times jogaram para vencer, foi diferente de posturas na Copa do Brasil, quando eles foram visitantes.
O Tite tanto tentou buscar a vitória que ele repete o time titular, depois de vir de uma decisão que ele foi massacrado, né? O Flamengo, o Palmeiras amassou o Flamengo no meio de semana. Então, a exigência física de correr atrás do adversário foi maior do Flamengo. E ele repete a maioria dos jogadores no jogo, porque ele visava, sim, o próprio Botafogo. Mais cedo perdeu o jogo. Olha, o Fortaleza venceu, encostou. Então, ele sabia que era um resultado contra um concorrente direto. Eu somo 3 pontos. Como diz o nosso querido Pascoal, né, Mauro Naves? Não existe jogo de 6 pontos. Mas, assim, ele somaria 3 pontos e o Palmeiras não somaria 3 pontos. Abriria uma vantagem do Palmeiras. Então, ele foi para o jogo com essa fome de vencer, para vencer de um grande adversário, dessa exigência que hoje existe, Flamengo e Palmeiras. Não adianta, o rival do Palmeiras é o Corinthians, o rival do Flamengo é o Vasco. Eu acho que nacionalmente a grande rivalidade virou Flamengo e Palmeiras dos últimos anos, por tudo isso que o Tite disse ali. Investimentos, elencos, tudo que é feito para essas equipes estar brigando no topo há anos e anos e anos. Aparece uma aqui, ganha uma Libertadores, ali foi o Atlético lá atrás. Apareceu o São Paulo, ganhou uma Copa do Brasil. Né? Agora, sim, Flamengo e Palmeiras brigam no topo há muito tempo. E ele não abriu mão disso nesse jogo. O Abel mesclou. Ele não. E outra, hein? Eu acho que o Tite até arriscou. Não, acho que nenhum torcedor ficaria chateado se ele poupa uma aqui, uma ali, porque ele faz o primeiro jogo da Libertadores em casa. A decisão é na altitude. Ele tem que fazer um bom resultado na Libertadores em casa. Vencer o jogo, se possível, com uma vantagem boa para ir para a altitude. E ele foi para cima com o time num Campeonato Brasileiro, porque era o Palmeiras, é a grande rivalidade. Acho que o Flamengo teve chances para ganhar o jogo, mas volto a dizer, o Palmeiras também. Para mim foi bem equilibrado o jogo. É que acho que apesar desse equilíbrio que o Tite cita dos últimos anos, e esse equilíbrio é evidente, né? Eu não sei se o rubro-negro ele gostou de ouvir do treinador da equipe que ele ficou orgulhoso e que ele está orgulhoso do desempenho da equipe nos últimos jogos. Ele está se referindo, eu acho que ele quis... Ele falou, estou orgulhoso dos jogadores. Não é nada disso, não. O Tite queria dizer o seguinte, eu sou o único do G4 que estou nas 3 competições. É isso. Aí, para ele não falar isso, parecer muita prepotência, ele falou, estou dizendo isso para que a família dos jogadores fique sabendo e tal. Porque, na verdade, é mesmo. É o único dos 4 lá, do G4, que continuou, né? O Botafogo caiu fora, o Palmeiras caiu fora e o Fortaleza caiu fora. E o Fortaleza deve estar adorando essa conversa de que... São Paulo é o 5º também, né? Não, mas ninguém fala do Fortaleza, que é o melhor aproveitamento. Sabe por quê? Mas eu fiz questão de falar que o São Paulo também está muito bem nas 3 competições, porque o São Paulo está. Sim, tá bom. Tá, o São Paulo tá, mas tá quantos pontos do brasileiro para pegar? Atrás do Flamengo, 3. Um jogo. 5. Não, atrás do líder... Atrás do líder, 5. Atrás do Flamengo, 3. Isso. Então não dá para falar que é só o Flamengo que está bem nas 3 competições. Está muito bem o São Paulo. Para mim, o São Paulo também como Fortaleza também. Sim. É que Fortaleza caiu na Copa do Brasil já, né? Já caiu, pois é. Mas do G4, que a gente leva a referência ao G4, realmente é só o Flamengo. E eu acho que esse é o recado que o Tite queria passar. Mas essa discussão, de novo, quem vai levar isso? O Botafogo vai segurar? Ou vamos ter, como nos anos anteriores, uma briga entre Flamengo e Palmeiras? Uhum. Tem um intruso aí que não é por acaso e a gente acha que é por acaso, que é bom se acostumar. 66% de aproveitamento é o Fortaleza. É isso aí. E talvez... mas agora é uma surpresa. Não, foi surpresa 3, 4 anos atrás, quando ficou em quarto lugar. Pô, não deveria estar aí e tal. Aí depois chega na final do Sul-Americana. Nossa, que surpresa. Eu acho que agora os times têm que olhar também, ver a tabela do Fortaleza. Mas eu acho que o Tite fala desse jogo, Bruno. Não, do orgulhoso, do orgulhoso. É que a pergunta é em relação aos últimos jogos. Eu acho que é desse jogo. E ao desempenho da bola aérea, né? A pergunta é em relação a isso. E aí ele leva para um que ficou orgulhoso por causa de hoje. É isso aí, nação. Então tá aí o técnico Tite falando sobre essa partida e muitos jogadores lesionados, hein?
Cebolinha e o Matiazinhas preocupam para a partida contra o Bolívar. A gente vai ficar de olho nas informações, mas pelo jeito vão ficar de fora dessa partida, hein? Vão ficar de fora. Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí embaixo a sua opinião. Tá aí o Zinho também falando sobre a partida de hoje. A gente vai ficar de olho nessa preparação do Flamengo para a partida contra o Bolívar, que é importantíssima. Essa partida, principalmente, é a partida de ida. Vai acontecer no Maracanã e o Flamengo precisa de um bom resultado. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.